Contrato de prestação de serviços. Pelo presente instrumento, na melhor forma e para todos os efeitos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas, a saber: Next, qualificação, sendo os contatos oficiais realizados pelo e-mail duravante denominada contratante, e de outro lado, qualificação, como contratado. As partes acima qualificadas têm entre si, de maneira justa e acordada, o presente contrato de prestação de serviços, ficando desde já aceito nos estritos termos descritos nas cláusulas abaixo, ainda que outra lhe seja mais favorável. Cláusula 1. Objeto. O objeto deste contrato é a prestação de serviços diversos relativos a, de forma autônoma pelo contratado e conforme tarefas solicitadas pela contratante. 2. Os serviços serão prestados pelo contratado ou através de seus colaboradores e será observada a excelência em relação ao padrão de qualidade dos serviços executados. Cláusula 2. Preço e condições de pagamento. 2.1. Pelos serviços prestados a contratante pagará ao contratado a quantia de reais por extenso, mensalmente, em todo dia 6 de cada mês, mediante depósito bancário na conta a ser indicada pelo contratado, após o envio do documento fiscal do contratado. 2.1.2. O pagamento será considerado quitado após o depósito, valendo o comprovante de depósito, devendo o contratado indicar a contratante caso não ocorra a compensação até o dia 20 de cada mês. Cláusula 3. Direitos e obrigações do contratado. 3.1. O contratado compromete-se a utilizar as melhores técnicas, metodologias e ferramentas para efetivar o objeto descrito do contrato. 3.2. O contratado deve fornecer todas as informações e documentos úteis ou que venham a ser requeridos pela contratante, no prazo de 72 horas, após a solicitação. 3.3. Arcar com os pagamentos de todos os impostos e encargos tributários e trabalhistas que incidam ou venham a incidir sobre a presente contratação. 3.4. Deverá o contratado utilizar adequadamente todos os bens materiais e imateriais disponibilizados pela sociedade para a execução dos serviços, seguindo, quando for o caso, as orientações técnicas aplicáveis. 3.5. A contratante fornecerá aos colaboradores da contratada as seguintes refeições, sendo que deverá ser enviados comprovantes de pagamento ao financeiro do contratante, para quantificação do valor a ser contabilizado ao final do mês para pagamento. Café da manhã no valor de até R$ 10, caso o hotel não forneça. Almoço e jantar de até R$ 20, podendo este crédito ser utilizado em comida, marmitex, salgado, lanche e frutas. Entretanto, quaisquer quantias recebidas para alimentação não poderão ser utilizadas para compra de doces, refrigerantes, cigarros, balas, bombons, etc. 3.6. São obrigações do contratado e de quaisquer associados a ele vinculados: obediência às leis relativas ao trânsito, tais como limite de velocidade para o local, trânsito do veículo somente em locais e horários permitidos, respeito à sinalização de trânsito, deslocamento do veículo somente na faixa de rolagem a ele destinada, etc. Em caso de descumprimento, a multa será rateada entre contratante e contratado. No entanto, se não houver identificação do condutor, a multa é dobrada, devendo ser dividida entre partes iguais entre aqueles. O pagamento destes débitos deverá ocorrer no último mês do ano, através de desconto na remuneração. O associado deve ter como neta a ausência de multas no ano de 2019 seguintes. Os motoristas do contratado, quando a serviço do contratante, deverão sempre que tomarem a posse do veículo ou desocuparem, mandar foto do painel do carro para controle do financeiro do contratante. Além disso, a cada viagem, o motorista deve preencher a planilha relativa à mesma, com dados, como por exemplo, abastecimento, manutenção, condutor, etc. Assim, em cada saída, deve fazer controle em especial da água, nível de óleo e calibragem dos pneus. É expressamente proibido que associados do contratado fumem, comam ou ingerem qualquer tipo de bebida no interior do veículo do contratante, evitando além disso o acúmulo de lixo no interior do bem.
A diferença entre o volume de combustível na retirada e devolução do veículo pelos colaboradores do contratado devem ser anotadas e posteriormente descontadas da remuneração devida. Além disso, caso haja consumo indevido de combustível injustificado, o infrator será penalizado em R$ 0,50 por quilômetro rodado, a ser descontado de sua remuneração. Os colaboradores do contratado deverão manter em seus smartphones os aplicativos Trello e Slack obrigatoriamente. O contratante recomenda para maior celeridade da prestação de serviços ainda a utilização do VASE, GPS que previne, dentre outras funções, radares fixos e móveis, e CAN-scanner, para digitalização das notas, recibos e demais documentos que devem ser enviados ao financeiro do contratante. Os associados do contratado deverão realizar contínuo controle de material de trabalho, em especial parafusos, buchas, flats, capacitores etc. Tais informações devem ser enviados no grupo Materiais e Ferramentas ou ligar o responsável do contratante, o funcionário Rocha. Tais providências devem ser tomadas o mais antecipadamente possível, para que haja correta identificação do destinatário, segundo a seguinte hierarquia. Solicitação do material para Rocha. Rocha solicita requisição para Daiane. Daiane solicita autorização de Tiago. As fotos de obras realizadas devem ser realizadas somente no grupo Slack da equipe a qual pertença, jamais podendo ser enviado no Next grupo. Todo e qualquer material perdido pelo associado do contratado, deverá ser arcado por este, tais como ferramentas, EPIs, frota, danos na frota etc. Preservar o bom relacionamento entre as equipes do contratante e contratado com companheirismo, paciência, bom senso e disciplina. Participação em todos os treinamentos informados pelo contratante, como treinamento de segurança, trabalho em altura, segurança nas estradas, dentre outros. Viagens poderão durar entre 5 e 30 dias fora do município do domicílio do colaborador do contratado. Em caso de discordância, o fato deverá ser informado previamente. Ferramentas para atuação do contratado fora dos limites territoriais do Estado, deverá ser custeado por este. Representante legal do contrato ou um de seus associados devem estar presentes nas reuniões semanais/mensais convocadas pelo contratante, salvo motivo de força maior. Profissional fornecido que prestará os serviços deve atuar com eficiência, ante o alto grau de investimento do contratante no presente instrumento, tais como R$ 200, R$ 200, de custeio de uniformes, R$ 400, R$ 400, revertidos em EPIs, treinamentos constantes avaliados em R$ 1,00, R$ 1.000. ASUS no valor da R$ 190, R$ 190, dentre outros. 3.7. Não haverá contratação de seguro para a frota de veículos. 3.8. Período de experiência do colaborador associado é de 3 meses, sendo remunerado de forma independente de realização de acréscimos legais, tais como hora extra, sem prejuízo dos bônus oferecidos. Tal período de experiência é aplicado inclusive em caso de promoção. 3.9. Não haverá pagamento dos seguintes itens, visto que se trata de relação civil: férias ou terço constitucional, 13º salário FGTS, registro de cartão de ponto, horas extras, pagamento de verbas rescisórias. 13.10. As ferramentas serão custeadas pelo colaborador associado, tais como notebook, impressora ou ferramentas manuais, alicate, chave de fenda, parafusadeira ETIC, conforme a área de trabalho. 13.11. Haverá o fornecimento de transporte, para visitas externas ou da residência local de trabalho, hospedagem, vale alimentação, seguro de vida, pagamento do INS, 0,5% de cotas, bônus conforme regras previamente estabelecidas. 13.12. Bônus poderá ser pago adiantado, desde que previamente solicitado com 15 dias de antecedência, sendo realizado juízo de conveniência exclusivamente atribuído ao contratante. 13.13. Deve ser seguido as regras previstas no Estatuto, Política e Cultura da empresa pelo contratado. 13.14.
É proibido o fornecimento de cartões de visita próprios, a fim de se evitar captação de clientela do contratante. 13.15. Função desempenhada pelo contratado deverá estar dentro de suas habilidades, sendo permitido, em casos excepcionais, funções temporárias. 13.16. Em caso de descumprimento de metas, atrasos, faltas, procedimentos mal executados será imputado um cartão amarelo, sendo anotados no cadastro do contrato de 6 meses a 1 ano. Em caso de cumulação de 3 cartões amarelos, será aplicada a penalidade de um cartão vermelho, o qual corresponde ao desligamento da parceria. Em casos excepcionais, de faltas graves, poderá ser aplicada diretamente a pena de extinção da parceria do associado. Cláusula 4. Direitos e obrigações da contratante. 4.1. A contratante se obriga a prestar todas as informações e documentos necessários ao desenvolvimento dos serviços relacionados ao objeto do presente contrato, devendo disponibilizá-los com a antecedência necessária para cumprimento do serviço. 4.2. A contratante arcará com os custos previdenciários devidos ao INSS, no importe de R$ 190,80, R$ 190,80, que não será descontado da remuneração dos colaboradores. Cláusula 5. Prazo e rescisão. 5.1. O presente instrumento é celebrado pelo prazo de 30 dias, sendo automaticamente renovado por períodos iguais na hipótese de silêncio das partes no sentido de rescindir o contrato ao fim de cada período de vigência. 5.2. O contrato poderá ser rescindido a todo e qualquer momento, devendo, no entanto, a outra parte ser comunicada por escrito pela parte interessada com antecedência mínima de 10 dias. 5.3. A infração de qualquer das cláusulas deste instrumento assegurará à parte ou inocente o direito de considerar imediatamente rescindido este contrato, desde que previamente notificados. Exceto-se das causas de rescisão por inadimplência e eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, previstos no artigo 393, parágrafo único, do Código Civil. 5.4. Considera-se automaticamente rescindido o presente contrato no caso de extinção, dissolução, falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência civil de qualquer uma das partes, sem prejuízo do pagamento dos valores em aberto. Cláusula 6. Da confidencialidade. 6.1. As partes se obrigam por si, por suas subsidiárias, coligadas, por seus administradores, diretores, empregados, consultores e prepostos a manter absoluto sigilo sobre todos e quaisquer dados ou informações obtidas em razão do presente contrato e a não transmiti-los ou revelá-los a terceiros, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, exceto com o consentimento prévio, expresso e por escrito da outra parte, ou ainda, no caso de notificação judicial ou da administração pública, ou se determinado por lei, deverá notificar a outra empresa, prontamente por escrito, da obrigatoriedade, no prazo mínimo de 24 horas antes mesmo da mencionada divulgação, a fim de que possam lançar mão dos meios legais para proteger as informações confidenciais. A obrigação de sigilo ora pactuada sobreviverá mesmo após o término do presente contrato. 6.2. As partes obrigam-se a cientificar expressamente seus empregados, terceirizados e prestadores de serviço sobre o caráter sigiloso das informações, tomando todas as medidas necessárias para que as mesmas sejam divulgadas tão somente àqueles que necessitam ter acesso a elas, para propósitos deste contrato. Cláusula 7ª, propriedade intelectual e direitos autorais. 7.1. As partes possuem conhecimento das leis de propriedade industrial, Lei 9.279, 1996, Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610, 1998, sendo que os direitos autorais patrimoniais de todas as obras executadas pelo contratado sob ordem e pedido da contratante na vigência deste contrato são de exclusiva propriedade da contratante, sendo que o contratado desde já cede de maneira irrevogável e irretratável e de forma integral o direito autoral sobre essas obras em favor da contratante para que esta livremente os explore. 7.2.
Os direitos autorais patrimoniais das obras, a título universal e irretratável, são exclusivos da contratante no Brasil e em qualquer país, consoante Lei N. 9.609/98 e 9.610/98. 7.3. O contratado assume a total responsabilidade pela originalidade das obras a serem criadas e cedidas. 7.4. A cessão de direito patrimonial ora pactuada já está inclusa no valor recebido pelo contratado, que nada mais receberá a que título for pelas obras cedidas. Cláusula 8ª. Encargos sociais, tributários e trabalhistas. 8.1. O contratado arcará com todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços objeto deste contrato, inclusive os de ordem fiscal, trabalhista, securitária ou quaisquer outros decorrentes de suas atividades e, ainda, com as despesas de materiais de expediente, ferramentas e acessórios à execução dos serviços, ressalvadas as despesas de deslocamento, viagens, estacionamento, hospedagem, alimentação, quando as atividades desempenhadas pelo contratado implicarem locomoção em qualquer cidade diferente ao município de 8.2. O presente contrato é de natureza integralmente civil entre as partes, não gerando qualquer relação trabalhista. Não se estabelece por força do presente instrumento qualquer vinculação jurídica trabalhista entre os funcionários ou colaboradores do contratado e os da contratante e vice-versa, arcando cada qual com seus respectivos encargos trabalhistas, gerados a partir da admissão ou demissão das pessoas envolvidas na presente parceria. 8.3. Na hipótese de ação atinente ao uso ilegal de direitos autorais e afins de terceiros por parte da contratada ou nas hipóteses de ações trabalhistas ajuizada por funcionário ou preposto de qualquer uma das partes em relação à contraparte, deverá ser requerida a imediata exclusão da contraparte do polo passivo da lide, eximindo-a de qualquer responsabilidade, sob pena de infração contratual. 8.4. Caberá ainda às partes individualmente todas as despesas, os encargos, honorários e o pagamento de eventual condenação na ocorrência das circunstâncias aqui apresentadas à parte que tiver o seu funcionário ou preposto como ingressante de reclamação trabalhista. Cláusula 9. Notificações. 9.1. Todas as notificações, citações, intimações ou outras comunicações entre as partes far-se-ão mediante correspondência com aviso de recebimento, encaminhada aos endereços constantes no preâmbulo, ou por facsímile ou correio eletrônico. 9.1.1. Havendo modificação do endereço, a parte deve indicar o novo destino por escrito. Cláusula 10ª. Disposições gerais. 10.1. Eventual tolerância quanto à exigibilidade no cumprimento de qualquer obrigação ora convencionada se constituirá em mera liberalidade, sob nenhuma hipótese poderá ser interpretada como renúncia de direito, nem, tampouco, poderá ser invocada como precedente para novas, idênticas concessões, de parte a parte. 10.2. Este instrumento se constitui, na presente data, no único pacto vigente entre as partes, cancelando e substituindo todas e quaisquer tratativas, propostas, termos, acordos ou instrumentos firmados ou emitidos anteriormente que versem sobre o objeto do presente contrato. 10.3. Quaisquer alterações no presente contrato, deverão ser realizados mediante aditamento, sem o qual não produzirão qualquer efeito. 10.4. Os casos omissos no presente contrato, ou dúvidas decorrentes de sua aplicação, serão resolvidos de comum acordo entre as partes, ou mediante arbitramento, mas somente se tomarão exigíveis após a assinatura de um termo de aditamento. 10.5. A nulidade ou anulabilidade de determinada disposição deste instrumento contratual não atingirá suas demais disposições, e as partes se obrigam a convalidar, nos termos permitidos pela lei, a disposição nula ou anulada, de modo que prevaleça, no que for legalmente possível, a vontade das partes nela expressada. 10.6. Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título, constituindo-se em título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, inciso 2º do Código de Processo Civil. 10.7.
O contratado se compromete a fornecer pessoal com capacidade técnica adequada e necessária à execução de todos os serviços contratados nos termos deste contrato e sua proposta, zelando pelo bom comportamento e disciplina dos mesmos, sendo o contratado considerado, para todos os fins e efeitos legais, como sua única e exclusiva empregadora, não havendo entre os mesmos e a contratante qualquer vínculo empregatício, de exclusividade, onerosidade, subordinação ou pessoalidade com relação aos empregados do contratado utilizados na prestação dos serviços, sendo o presente contrato estritamente e exclusivamente de natureza civil, nos termos dos artigos 593 e seguintes do Código Civil. Cláusula 11ª, foro 11.1. Para dirimir questões oriundas de interpretação e inadimplemento contratual, após esgotadas as tentativas de solução amigável previstas no item anterior, fica eleito o Fórum da Comarca de Lençóis Paulista, SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Local: dia de mês de 2019.